Bom, gente, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e aí 91% das pessoas que responderam a ela pediram para nesse domingo eu trazer Via Varejo e Magazine Luiza. Não necessariamente a gente vai comparar uma com a outra, mas sim, em partes, sim. Mas, na verdade, elas são empresas aí que, apesar de estarem no mesmo setor, elas estão em patamares muito diferentes. Porque nós temos Magazine Luiza, que despontou nos últimos anos, conseguiu aí melhorar muito o seu operacional, o seu varejo online. Então, ela é uma empresa que tem crescendo e pode crescer muito mais ainda, tanto que muitos aí até o ano passado estavam dizendo que a nova Magazine Luiza era a própria Magazine Luiza, enquanto nós temos Via Varejo, que tem sofrido bastante nos últimos anos, mas que do ano passado para cá, ela começou a colocar em prática algumas partes do plano de turnaround dela, trocando aí a gestão, inclusive um dos controladores, um dos principais controladores acabou saindo, trocando parte aí do corpo diretivo, dos gestores, coordenadores e tal, realmente para tentar fazer a companhia olhar para outro sentido e tentar crescer nos próximos anos. Só que aí, no fim das contas, parece que jogaram água no chope de todo mundo, porque a gente está no meio dessa crise de coronavírus, e aí o varejo é um setor que tem sofrido bastante, porque com vários estados aí definindo lockdown por 15 dias, 20 dias, enfim, pode ser que joguem mais alguns dias ainda pela frente e tal, muitas lojas acabam ficando fechadas. Quem que sai na frente no meio dessa história toda? Quem é muito forte no varejo online e quem também tem caixa. Então, hoje eu quero trazer as informações dessas duas empresas para vocês, mas uma coisa muito importante, gente, eu vou deixar um relatório também aqui na descrição do pessoal da Levante, porque eles atualizaram aí os últimos acontecimentos, inclusive com os últimos resultados que Via Varejo entregou no mês passado, e aí também tem um comparativo, não só de alguns dados de Via Varejo ou de Magazine Luiza, mas também com a própria Beton, que tem lojas Americanas e Submarino. Então, baixa o relatório, dá uma olhadinha ali para você ter mais informações a respeito do que a gente vai falar hoje. No vídeo de hoje, eu quero trazer as principais informações que eu considero mais relevantes, mas no relatório tem informações bem mais completas que, se você tem interesse em investir em alguma dessas ações, eu recomendo que você dê uma olhadinha, beleza? Então vamos lá, gente. Só antes, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que é muito importante, e me acompanhar até o final do vídeo. E também não esqueça de clicar no sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Vamos lá, gente. Via Varejo, somente nesse ano de 2020, ela já caiu aí quase 60%. Isso considerando o dia que eu estou gravando. Hoje, dia 2 de abril. E Magazine Luiza caindo 24% em 2020. Nós temos uma discrepância muito grande e é óbvio que isso está relacionado à própria qualidade da empresa. Nós temos uma Magazine Luiza que tem muita qualidade e nós temos Via Varejo, que é uma empresa que não tem qualidade ainda, mas que está tentando ter e mudar o destino dela. E aí vamos lá. A gente já sabe tudo que a Magazine Luiza, lucros recorrentes e crescentes nos últimos anos, dando um baile em várias outras varejistas. Eu acho que a gente nem precisa entrar tanto no detalhe nas ações e na qualidade dela, mas quando a gente fala de Via Varejo, é onde surgem mais dúvidas. Então vamos lá, pensando nisso, eu quero trazer para vocês agora os principais resultados ou fatos mais relevantes aí sobre o resultado dela do quarto trimestre de 2019, no caso de Via Varejo, tá? Primeiro ponto, ela teve uma reversão de um prejuízo de 282 milhões do quarto trimestre de 2018 para um lucro líquido operacional de 78 milhões nesse último trimestre de 2019. Então, ela conseguiu aí virar um pouquinho o jogo e tá passando uma baita de uma sirene aqui agora, mas tudo bem, sempre se não é cachorro, é sirene, é carro de som, mas vocês já estão acostumados. E aí vamos lá, gente, é óbvio que quando a gente olha o acumulado do ano, a coisa ainda não tá boa, ela ainda assim entregou diversos prejuízos, mas a gente já viu uma pequena mudança nesse último trimestre, e parte disso foi por conta da Black Friday, que ela conseguiu finalmente manter o site em pé, e somente na Black Friday ela vendeu aí algo em torno de 1,1 bilhão em um único dia. Então ela conseguiu ir muito bem na Black Friday, isso apareceu nos resultados dela, onde inclusive ela conseguiu reverter aquele prejuízo em comparação com o ano anterior, mas existem outros pontos que podem pesar um pouquinho mais para ela, vocês já vão entender. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da margem bruta dela, que ela teve um acréscimo de 3,7 pontos percentuais em comparação ao ano anterior, ficando com uma margem bruta de 30,2%. Já quando a gente fala da margem EBITDA ajustada,
né? Porque muitas vezes as empresas, elas divulgam os seus balanços e elas entendem o que são fatos não recorrentes, então elas fazem essa margem ajustada, ou até mesmo lucro ajustado, como muitos já devem ter visto. Mas essa margem dela ficou, então, em 8%, 3,8 pontos percentuais acima do quarto trimestre de 2018. E também um EBITDA ajustado operacional líquido de 605 milhões. Então, ela tem demonstrado algumas melhoras aí no quarto trimestre. É claro que mediante essa crise, com certeza ela será impactada, até porque, gente, ainda falando sobre a Black Friday, quer queira ou não, ela ainda é muito forte nas vendas na loja física, né? Então, você vai pegar aí as Casas Bahia, por exemplo, você pega aí que ela tem pelo menos 70% da sua receita vindo dessas lojas físicas, e sendo que agora tá tudo fechado por causa desse lockdown, com certeza os próximos resultados ela vai sentir bastante, e a gente talvez já tenha que estar meio que preparado para algum resultado não tão positivo assim. E quando a gente fala da Black Friday, ela até conseguiu subir um pouquinho no varejo online, que a média dela é de 30%, então a receita dela no varejo online, na Black Friday foi de 48% aproximadamente. E aí, gente, é claro que a gente tem que olhar um pouquinho para a Magazine Luiza e entender que hoje o negócio dela no varejo online é muito grande. Só que, no geral, ainda esse varejo eletrônico aqui no Brasil, ele ainda está engatinhando quando a gente compara com outros países, mas ele ainda tem muito para crescer, muito para evoluir, e a gente espera ver isso pelo menos depois dessa crise, que a gente não sabe por quanto tempo isso vai se estender. Só que aí outro ponto que a gente precisa falar, tá? A gente precisa entender do caixa. Eu falei para vocês que empresas que têm mais caixa conseguem passar melhor por uma crise. A Via Varejo, ela até tem caixa em torno de 4,4 bilhões de reais, sendo que 1 bilhão e pouquinho é de caixa equivalente mesmo, e os outros 3 bilhões e pouquinho, eles são de créditos que ela ainda vai receber, recebimentos de cartão de crédito e tal. Então ela tem tudo isso para receber. Só que qual é o problema? Que deixa ela numa situação um pouco desconfortável, que ela tem em torno aí de 8,8 bilhões de contas para pagar no fim das contas, né? Obrigações de curto prazo, sendo que 1,6 bilhões de reais são dívidas de curto prazo e 7,2 bilhões são de contas a pagar das despesas da empresa. Então ela tá numa posição desconfortável diferente da Magazine Luiza. Magazine Luiza, ela fez um follow-on no ano passado, então ela conseguiu colocar bastante dinheiro em caixa, além do que ela já costumava ter. Então ela tem aí condições de passar por essa crise sem sentir tanto desconforto como uma Via Varejo da vida. Agora, um impacto que muitas pessoas estavam achando que ia ser muito negativo, mas que até teve uma compensação até por conta das vendas do Black Friday, foi aquela acusação de Via Varejo de fraude contábil. Vocês lembram que surgiu esse burburinho aí no fim do ano passado? Então, muita gente falou, caramba, acabou para Via Varejo e tudo mais. Pois bem, os impactos foram apurados dessa fraude contábil, que realmente aconteceu, e então esse impacto ficou em 1,3 bilhões de reais. Quando a gente fala do quanto ela vendeu na Black Friday, que foi mais de 1,1 bilhão em um único dia, por exemplo, a gente já entende que tem aí uma compensação e que essa fraude contábil financeiramente não vai ter um impacto tão grande. É claro que seria melhor se não tivesse, porque com certeza ela não precisaria gastar ou reajustar as suas operações com base nisso. Porém, aconteceu, e um lado positivo que muitas pessoas acabaram olhando para Via Varejo foi que essa nova gestão resolveu passar um pente fino e realmente entender tudo que estava errado, e eles mesmos identificaram essa possível fraude contábil. Então é claro que em meio a vários dados negativos, ainda assim tem alguns pequenos indícios de que ela realmente está comprometida em fazer esse turnaround, só que é claro, são investimentos bem diferentes. Nós temos um risco muito maior quando você investe em Via Varejo do que quando você investe em Magazine Luiza. Quando a gente tenta comparar toda essa parte operacional delas, muita gente realmente diz, olha, não faz sentido, porque a gente tem uma empresa aqui e uma empresa que está engatinhando aqui. Mas na hora da gente fazer os nossos investimentos, existe uma comparação
ação que talvez até faça um pouco de sentido, que é justamente aqueles indicadores de preço. Porque quando você vai colocar alguma ação na sua carteira que talvez envolva um pouquinho mais de risco, você tem que ter esse risco calculado. Não necessariamente você vai colocá-la na sua carteira para você ficar aportando sempre, até porque empresas que estão em turnaround, ou enfim, que são duvidosas, ou que a gente poderia até considerar, sei lá, uma cacaiada da carteira, porque eu tenho Via Varejo e considero ela isso, não é uma empresa que ela vai distribuir grandes dividendos para você talvez todo mês ir lá colocando e aumentando capital e tudo mais, porque é uma empresa que gera dúvidas e eu acho que você não deveria ter um percentual muito grande nisso. Mas quando a gente fala desses indicadores de preço, aí que eu quero mostrar para vocês o EV/EBITDA de Via Varejo, que está em aproximadamente 6 vezes, versus Magazine Luiza, que está em torno de 40 vezes. Isso considerando a data de hoje que eu tô gravando, isso pode mudar até o vídeo ser postado, porque nós temos ainda alguns pregões para rolar. Quando a gente fala do EVGMV, que é a primeira vez que eu trago aqui pro canal, e que ele é um indicador muito utilizado para empresas de varejo, porque considera o quanto essas empresas estão vendendo, então Via Varejo está em 0,98 vezes e Magazine Luiza em 2,54 vezes. E aí, gente, passado todos esses principais pontos de Via Varejo e alguns poucos de Magazine Luiza, a minha sugestão é que, se você está pensando em investir em uma ou outra, ou quem sabe nas duas, além de escrever a sua opinião aqui nos comentários, que você realmente leia a recomendação do pessoal da Levante, porque eles têm recomendação para essas ações nesse relatório de hoje. Então, deem uma olhadinha, deem a opinião de vocês aqui nos comentários do que vocês estão achando. A gente sabe que o setor de varejo em si deve sofrer aí nesse curto prazo, mas também a gente tem que entender que eventualmente a gente vai colocar algumas empresas que não são perfeitas e que estão decolando, pensando talvez num ganho de capital. Essas são as famosas Team Badgers, né, que o Peter Lynch falava e que eu já compartilhei, eu acho que em algum vídeo aqui no canal. Então, leiam o relatório. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Se você ainda não deixou, se inscreve e compartilha esse vídeo com quem talvez aí tá procurando saber um pouquinho mais sobre Via Varejo ou sobre Magazine Luiza, beleza, minha gente? Um bom domingo para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.